Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre Revolução Industrial, certo? Um dos momentos de maiores transformações da história da humanidade. E quando se fala em Revolução Industrial, é importante pensar primeiro no seguinte, olha só, quando a gente fala em revolução, a gente tem a ideia de que uma revolução depende de armas, de derramamento de sangue, de violência, de tomada do poder. Não necessariamente. Uma revolução, na verdade, é uma transformação conjunta da sociedade nos seus aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais, certo? Mas por que o nome Revolução Industrial? Porque o surgimento das fábricas, o surgimento das indústrias acabou provocando um conjunto de transformações intensas, tanto no aspecto econômico, na forma de se produzir, mas também nas relações de trabalho, nas relações de classe, mudanças sociais, portanto, mudanças culturais, nos costumes, nos comportamentos e mudanças políticas. Tem novas classes aí se tornando importantes, tem classes surgindo, querendo mais espaço. Então é uma mudança conjunta da sociedade, que vai começar lá por volta de 1760 na Inglaterra. Mas antes de eu falar como começa, eu preciso primeiro diferenciar os sistemas de produção, certo? Diferenciar a indústria, também chamada de maquinofatura, de outros dois sistemas de produção anteriores, a manufatura e, ainda mais antigo, o artesanato. Olha só, no artesanato, que era o principal modo de transformação de matéria-prima em um produto final até a Idade Média, não há divisão do trabalho. Como assim? Se eu sou um sapateiro artesão, eu corto a sola, eu corto as tiras de couro, eu costuro, eu colo. Eu desempenho todas as etapas do processo de produção. Então não há a divisão do trabalho. E aqui também não se divide o capital e o trabalho. O dono do capital, o dono do dinheiro, o dono do negócio também trabalha. Eu sou um artesão, dono da minha oficina de artesanato, da minha sapataria, onde eu faço sapatos. Eu sou o dono do capital, eu sou o dono do dinheiro, eu sou o cara que sou o dono do negócio, mas eu também trabalho. Então não tem separação entre capital e trabalho. Era típico, né, o artesanato ser utilizado até a Idade Média. Agora, quando a gente chega na Baixa Idade Média, ali a partir do século XI, XII, nós temos aí o surgimento do capitalismo e, a partir disso, um novo modelo de produção. A manufatura. Manufatura vem de mano, mão, algo feito à mão. Mas é preciso tomar cuidado, porque não é bem assim, certo? Nós temos aqui já uma divisão do trabalho, certo? Vamos ter o uso de máquinas, sim, mas são máquinas movidas pela força humana, pela força de um animal ou pela força de algo na natureza. Por exemplo, vamos imaginar um engenho de açúcar, certo? O moinho que moe a cana para produzir o caldo, ele pode ser movido pela força dos escravos, que giram a roda que vai moer a cana, pela força de um boi ou ainda pela força da água, certo? Moinhos medievais se utilizavam, por exemplo, para moer trigo. Existiam moinhos d'água e moinhos de vento. Então é sempre uma força natural ou humana, certo? Existe isso na manufatura. Há pouca divisão no trabalho. Por exemplo, o engenho de açúcar é um sistema de produção manufatureiro. Há aqueles que vão moer a cana, isso acontece na moenda. Depois, por exemplo, vão ferver o caldo de cana, na chamada fornalha ou caso de caldeira. Aí o caldo vai engrossar, vai formar um melaço e aí depois ele vai secar na casa de purgar. Então temos aí três etapas diferentes. Há uma divisão no trabalho, sim, uma pouca divisão, certo? Mas já há uma divisão, principalmente se a gente se comparar com o artesanato. E já existe a separação entre capital e trabalho. Por exemplo, num engenho de açúcar, o senhor de engenho é o dono daquilo ali, mas ele não trabalha na produção. Ele tem os seus homens livres, encarregados, que administram a produção, e tem a grande mão de obra, que eram geralmente escravos africanos, né? Então existe uma separação clara entre quem é o dono, tem o capital, é o dono do negócio, e quem trabalha, certo? Quem tem o capital não trabalha, e quem trabalha não tem, né, o capital, né, a riqueza, o negócio. E a indústria, o que ela tem? Ela traz aqui um elemento novo. Em vez de usar máquinas manuais movidas pela força humana ou de algum animal ou de algum elemento da natureza, a gente vai ter máquinas movidas à energia mecânica, que seria a energia a vapor e depois a energia elétrica, por exemplo, né? E vamos ter com isso máquinas cada vez mais especializadas numa etapa da produção. E aí nós vamos ter uma divisão ainda maior em etapas de produção, uma subdivisão do trabalho.
E claro, o dono da fábrica não trabalha na produção. Aquela divisão entre capital e trabalho que já existia na manufatura continua existindo na indústria, na maquinofatura. Agora, falei para vocês que a Revolução Industrial começa na Inglaterra. Um dos momentos mais marcantes é a invenção da máquina a vapor de James Watt, voltada para a produção de tecidos. Mas por que a Inglaterra foi o país pioneiro? Pelo seguinte, olha só, na Inglaterra nós vamos ter o governo, o Estado, cada vez mais voltado para os interesses da burguesia, por enxergar que os negócios da burguesia ajudavam também a enriquecer o Estado. Afinal, quanto mais a burguesia produz, mais impostos ela gera para o Estado, certo? Em outros países, por exemplo, essa aproximação do Estado com a burguesia não acontece. Em vários países a gente vai ter o quê? O rei só querendo explorar a burguesia para arrecadar impostos e manter o bem-estar das classes que o apoiavam, como, por exemplo, a nobreza e o clero, que não produziam nada. Agora, na Inglaterra vai ser diferente. O Estado se aproxima da burguesia. Por exemplo, nós vamos ter uma dinastia que vai governar a Inglaterra, a dinastia dos Tudors, certo? Que vai ter ali como reis importantes o Henrique VIII, lá na época da Reforma Protestante, e a sua filha, a Rainha Elizabeth, a Elizabeth I, certo? A mais importante governante da Inglaterra. Vai ter aqui os cercamentos. O que é isso? Olha só. Os nobres, eles vão começar, em vez de usar a sua terra para o trabalho de servos, ou ainda em vez de usar a produção dos servos para acumular produtos e cobrar dos servos pelo uso da terra em termos de produtos, o que eles fazem? Eles vão acabar com essa relação que eles tinham com os servos. Não queremos ter mais servos. Os servos vão ser livres. Vai acabar essa servidão feudal. Sabe por quê? Porque eu vou pegar a minha grande terra e vou cercar, formando lotes para arrendar, para alugar. Para quem? Para quem queira ampliar a sua produção, tendo mais terras, ou até mesmo para esses camponeses, certo? Mas os camponeses vão ter dificuldade de pagar em dinheiro pelo arrendamento. Aí muitos camponeses vão para onde? Vão exatamente para a cidade. No campo não tem mais espaço para eles. E nas cidades eles se transformam no quê? Na classe operária que vai trabalhar nas fábricas depois. Muito bem. A Inglaterra vai investir fortemente na sua marinha de guerra, vai vencer em 1588 a maior marinha de guerra do mundo até aquele momento, a marinha espanhola, chamada de a Invencível Armada. A Invencível Armada de Filipe II vai ser derrotada pela Senhora dos Mares, a Inglaterra, a marinha de Elizabeth. Muito bem. Aí depois de ter a maior marinha de guerra do mundo, a Inglaterra vai investir no desenvolvimento da marinha mercante, fundando companhias comerciais como a Companhia das Índias Orientais, que vai ganhar muito dinheiro, acumulando muito capital através do comércio praticado no Oriente, e levando muitos produtos orientais para a Europa. Vamos ter a Revolução Puritana, que vai levar ao poder Oliver Cromwell. E Oliver Cromwell vai, em 1651, decretar os atos de navegação. Eu explico o que é isso. Olha só, vários produtos chegavam de fora, de outros países, para a Inglaterra, e vários produtos saíam da Inglaterra para outros países. Curiosamente, embora a Inglaterra tivesse uma grande marinha de guerra, uma grande marinha mercante, tinha um outro povo que acabava explorando muito esse comércio na Inglaterra. Eram os holandeses. A burguesia holandesa fazia boa parte desse comércio de produtos que entravam na Inglaterra e também levava para vender uma grande quantidade de produtos saindo da Inglaterra para outros lugares, fazendo papel de atravessador comercial, lucrando com esse comércio. O que o Oliver Cromwell fez? Proibiu isso. Qualquer produto que saia da Inglaterra para outro país, só em navio inglês. E qualquer produto que entre na Inglaterra, vindo de fora, só entra em navio inglês ou em navio do país de origem desse produto. Por exemplo, vinho do Porto, de Portugal, só chega na Inglaterra em navio português ou navio inglês. Aí os holandeses, que era a burguesia da Holanda, era aquela que mais concorria diretamente com a burguesia inglesa. E com isso, acabando com a concorrência holandesa, os ingleses agora, a burguesia holandesa, vai ter maiores condições de acumular capital. Em 1688 acontece a Revolução Gloriosa, onde a burguesia, junto com a nobreza liberal, que era uma nobreza que tinha negócios capitalistas, vai chegar ao poder através de uma monarquia parlamentarista, onde o rei se submete a um parlamento formado em grande parte de nobres liberais e também membros da burguesia. Um governo feito pela burguesia, obviamente que vai favorecer ainda mais a burguesia. E com tudo isso,
a Inglaterra, a burguesia inglesa pôde acumular muito dinheiro, certo? Através do comércio marítimo, certo? Feito com várias partes do mundo, a burguesia inglesa pôde acumular muito capital. Acumulou tanto capital que pôde investir em novas tecnologias de produção. Não é à toa que nós vamos ter na Inglaterra a máquina a vapor de James Watt, além de outras invenções. São várias invenções dessa época, patenteadas, a maior parte delas na Inglaterra, porque tinha investimento para isso, tinha incentivo a isso. Nós temos também a lei dos cercamentos, que é aquela onde os nobres, senhores feudais, acabam com a sua relação com os servos. Os servos são expulsos das terras, né, que eram destinadas para eles produzirem. Esses nobres vão cercar essas terras, formando lotes para justamente o quê? Vender essas terras ou arrendar a terra. Com isso, quem precisa de terra para criar ovelha, por exemplo, muitos nobres liberais precisavam de mais terras, vão ter terra para fazer isso. E aí vão criar mais ovelhas, vão ter mais lã para produzir tecidos. E os camponeses que saem do campo e vão para a cidade, vão fazer o que na cidade? Procurar trabalho. Trabalho no quê? Na produção de tecidos. Temos aí então a formação de uma mão de obra. Eles eram servos, eles não tinham renda, não ganhavam dinheiro. Agora vão para a cidade e viram mão de obra assalariada, ganham um salário, tem dinheiro para consumir. Essa mão de obra se transforma ao mesmo tempo em mercado consumidor. A massa operária que vai se formar por receber salário é uma massa que também compra, ou seja, é a massa que produz, certo? E ao mesmo tempo consome o que a indústria produz. Agora vamos lá. Para ajudar a Inglaterra, tem mais um elemento natural. A Inglaterra vai ter uma grande quantidade de minas de ferro e carvão em seu território. Ferro para fazer os maquinários. O carvão é a fonte de energia utilizada para, né, mover as máquinas a vapor. Então temos aí matéria-prima, o ferro, e também energia, o carvão. Com tudo isso, a Inglaterra sai na frente, é o país pioneiro na Revolução Industrial. A Revolução Industrial se divide em duas fases. A primeira fase, ou primeira Revolução Industrial, é chamada de a fase do ferro e do carvão. Nesse momento, os principais setores são o setor de tecido. A máquina a vapor de James Watt é voltar para tecido, certo? Mas aos poucos se também produz alimentos na forma industrial e existe aqui a siderurgia, muito importante, que é a transformação do ferro bruto em ferro industrializado para a produção de máquinas, certo? Além também aqui do uso do carvão, né? O ferro como material de máquina e o carvão como fonte de energia. Nessa época nós não temos ainda grandes empresas que conseguem, por exemplo, dominar o mercado num âmbito nacional, certo? Não tem isso. Então existe ali pequenas e médias empresas no ambiente de uma concorrência bastante equilibrada. Por isso a gente diz que essa é a fase do capitalismo concorrencial, por existir um certo equilíbrio de mercado. Quais países estão se industrializando? Olha, inicialmente a Inglaterra. Até 1830 é praticamente só a Inglaterra. Só que por volta de 1830 temos aí já a França e a Bélgica dando passos maiores rumo à industrialização, certo? Aí por volta de 1850 muita coisa começa a mudar, estamos entrando na segunda fase da Revolução Industrial, também conhecida como Segunda Revolução Industrial, que vai até ali a Primeira Guerra Mundial em 1914. É a fase do aço e da eletricidade. Que inovações temos aqui? No lugar do ferro se usa o aço e foi inventado um processo para transformar o ferro em aço, o processo Bessemer, inventado por Bessemer. Temos também, olha só, o motor a combustão interna, que é na verdade o princípio responsável pela criação do automóvel. E o uso da energia elétrica, cada vez mais no lugar da energia a vapor. Temos aqui então também um novo tipo de capitalismo. Agora nós temos uma expansão da indústria e nós vamos ter aqui, olha só, uma série de coisas novas. Vamos ter, por exemplo, o Fordismo. O que é o Fordismo? É a produção em série. É produzir tudo de um jeito igual. Isso surge com Henry Ford em 1906, na sua fábrica de automóveis. A chamada linha de montagem, a produção em série. Se divide a produção em fases, em partes muito bem específicas, muito bem caracterizadas, certo? E com tudo isso, nós temos a capacidade de produzir uma grande quantidade de produtos em pouco tempo, certo? Mas como é que vamos levar esses produtos em grande quantidade para vários lugares? Através do trem, inventado aí, né, um pouco antes, na década de 1830 por aí, certo? E como é que vamos nos comunicar à distância para negociar a venda desses produtos que vão de trem?
ou de navio a vapor, atravessando o oceano, através do telégrafo, um meio de comunicação à distância. Aí, com isso, a indústria consegue chegar a outros países, além da Inglaterra, da França e da Bélgica. Vai chegar à Alemanha, à Itália, aos Estados Unidos e à Rússia também e ao Japão. Nessa fase, essas potências industriais estão produzindo tanto que precisam levar seus produtos para outros lugares. É aí que vão começar a explorar, por exemplo, territórios da África, da Ásia e da Oceania, para obterem o quê? Matéria-prima, como o ferro, fonte de energia, como o carvão, e também explorar a mão de obra local barata, que se transforma também num grande mercado consumidor, certo? Muito bem, vamos ter aqui uma grande desigualdade social. Surge uma nova classe, os operários. Tem esse nome porque eles fazem o quê? Eles operam as máquinas. Não se exige deles muitos conhecimentos. Então, o salário que eles recebem é muito baixo, até porque muita gente também deixou o campo e foi para a cidade. Aí o que acontece? Nesse caso, tem muita gente procurando emprego. Quanto maior o número de pessoas procurando emprego, quanto maior a oferta de mão de obra, mais baixo o valor dela, mais baixo o salário. Muito bem, nós vamos ter também aqui essa classe operária num momento em que a burguesia está governando os principais países. São governos onde a burguesia chegou ao poder por meio de revoluções liberais, e essa burguesia governa em favor dela. Então não tem lei trabalhista para proteger o trabalhador. Por esse motivo, eles trabalhavam 12, 14, até 16 horas por dia. Fábricas insalubres, sujas. Imagina uma máquina a vapor, carvão mineral queimando, a fuligem do carvão povoando a atmosfera do interior da fábrica e o operário respirando aquela fuligem do carvão mineral, sofrendo de problemas respiratórios. Não havia lei trabalhista, como eu falei, não tinha direito trabalhista, não tinha férias remuneradas, não tinha aposentadoria, não tinha descanso semanal remunerado. Essas pessoas recebiam muito pouco, moravam na periferia, em local onde não havia, por exemplo, serviço de saúde, nem serviço de educação, nem creche. Nesse momento, se o cara trabalha 12, 14, 16 horas por dia, ele entra de manhã cedo na fábrica, é noite ainda, ele sai, é noite. O único tempo que ele tem, por exemplo, um horário de lazer é à noite. O que ele encontra para fazer à noite? Os bares, e aumenta gigantescamente o índice de alcoolismo por conta da Revolução Industrial. Enquanto isso, a burguesia, acumulando cada vez mais capital, vive nos seus grandes palacetes urbanos ou ainda nas suas mansões em locais mais retirados, certo? No campo. E nós vamos ter aí, no centro das grandes cidades, espaço de lazer para a burguesia se divertir, enquanto a classe operária trabalha, certo? A burguesia se diverte no seu lazer através da sua frequência em cafés, nos salões, surgem esportes coletivos como o futebol nessa época para a diversão da burguesia. Depois é que o esporte, depois é que o futebol se transforma no esporte de massa, praticado pelas classes populares também. Mas no início é para a diversão da burguesia nos seus tempos de folga, seus tempos de lazer. Temos aí a moradia extremamente requintada, uma moradia em condições muito melhores do que aquela em que os operários viviam. Muito bem, por conta dessa desigualdade gigantesca, os operários vão começar a se mobilizar. A primeira forma importante de mobilização foi o chamado ludismo, movimento liderado por Ned Ludd, em que eles começam a quebrar as máquinas das fábricas como forma de se revoltar contra os seus patrões, certo? Eles acreditavam que as máquinas tiravam muitos empregos dos operários. Com isso, havendo muita gente desempregada, fazia com que o salário fosse muito baixo. Ah, não quer trabalhar por esse valor? Tudo bem, sai fora. Tem um monte de gente desempregada querendo trabalhar no teu lugar, entendeu? Por isso os salários eram muito baixos. Então eles quebravam as máquinas para justamente se revoltar contra esse desemprego. Porque, olha só, quando se cria uma máquina nova, mais moderna, eu vou acender a luz porque tá ficando escuro aqui, tá bom? Voltei, agora ficou mais claro, melhor. Olha só, quando se cria uma fábrica, uma máquina nova, essa máquina substitui muitas vezes 10 operários, ou melhor, em vez de 10 operários, tu vai precisar de 1. Então 9 operários saem fora. Então tem uma demissão gigantesca aí, tem gente desempregada, aumenta a oferta de mão de obra, o salário fica baixo, por isso os caras vão quebrar as máquinas. Além de ser uma questão de ódio, de classe, onde os operários odeiam a burguesia industrial que os explora naquelas condições terríveis de trabalho. Mas depois eles percebem que, olha, só quebrar a máquina nos traz grande benefício. Então vamos fazer o quê? Olha, vamos nos organizar
em associações de operários. Aí surgem os trade unions, as primeiras formas de organização sindical, que vão se organizar para fazer greves, paralisando a produção, para exigir em troca o quê? Justamente aumento de salário e redução da jornada de trabalho, certo? Muito bem, nós vamos ter aqui, por causa dessas greves, o surgimento de algumas leis aos poucos, né, para legislar alguns poucos direitos que os trabalhadores vão ter, certo? As chamadas Ex Factory, né, as leis de fábrica. Muito bem, só que depois o movimento vai passar por um amadurecimento maior. Esses operários, eles querem ter direito de voto. A maioria dos governos era dominada pela burguesia, né? O voto era censitário na maioria dos países, só os mais ricos votavam. O que a classe operária quer? Direito de voto, para poder eleger seus representantes que possam fazer leis do Estado para proteger ainda mais os trabalhadores. Aí surge um movimento chamado de cartismo. Tem esse nome porque ele surge a partir de um movimento que em 1832 vai fazer uma espécie de manifesto chamado de Carta do Povo, onde o que eles querem principalmente é o fim do voto censitário e o surgimento do voto universal, ou seja, o voto independente da renda, para que os operários possam votar, se candidatar e terem representantes nos governos europeus, principalmente na Inglaterra, que é onde essas coisas acontecem primeiro, certo? Muito bem, nós temos aí, com a industrialização, uma grande aglomeração nos principais centros urbanos. E aí, olha só, surge aquilo que o grande poeta francês Charles Baudelaire, o pai da modernidade, vai chamar de vida moderna. Para ele, a vida urbana é nesse contexto da Revolução Industrial do século XIX, tá? O Baudelaire, ele nasceu em 1821, tá? E ele morreu em 1867. Então ele vive ali, né, o período dos anos 40, 50, 60, em que Paris está se transformando gigantescamente, a população cresce muito, por conta, né, desse contexto da Revolução Industrial. Então a gente tem aqui, ó, na vida urbana, moderna, relações sociais cada vez mais instáveis. Pessoal, no interior, numa cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo se cumprimenta. Num grande centro urbano, tu passa no centro da cidade de Florianópolis, por exemplo, tu não conhece quase ninguém, dificilmente tu encontra alguém que tu conhece, certo? A maioria das pessoas tu não conhece, então tu passa por um monte de gente desconhecida, tu não cumprimenta ninguém, você não vai ficar cumprimentando todo mundo igual, né, boneco de posto. Então, o que acontece? As relações sociais são superficiais, né, porque as pessoas se conhecem muito pouco. Eu moro num condomínio, por exemplo, né? Tem aqui, são duas torres de 10, 11 pavimentos. Às vezes eu pego o elevador e tem gente que eu não conheço e que entra no elevador junto comigo e nem me cumprimenta. São relações completamente, né, superficiais e são também instáveis, certo? Olha só, vou dar um exemplo para vocês. O Baudelaire vai escrever um poema, ele escreve um livro chamado As Flores do Mal, que é considerado o grande livro que marca o início do que se chama de arte moderna para muitos críticos. E nesse livro tem um poema que ele escreve o nome do poema é A Uma Passante, ou seja, um poema escrito a uma mulher que passava por ele no centro de Paris. E quando ele diz o seguinte, ó, que ele passa por uma mulher, ela é linda, certo? No meio da multidão ele passa por ela. E ele se encanta pela beleza dela, ele se apaixona por aquela beleza. É um amor à primeira vista. Mas, por outro lado, ele nunca mais vai vê-la novamente, certamente, né? Então é uma espécie de amor à primeira e à última vista. Ou seja, as relações na vida moderna, a vida da multidão das grandes cidades, é uma vida bastante superficial e também instável, certo? Muda também a percepção do tempo. Antes, qual era o tempo que demorava, por exemplo, para levar um produto de uma cidade do interior até um porto? Olha, se usava o transporte animal, né? Cavalos, por exemplo, em carroças. Quanto tempo demora? Olha, é o tempo da natureza. É o tempo em que naturalmente o cavalo consegue fazer isso. Qual era o tempo que demorava para produzir alguma coisa? Olha, na manufatura e no artesanato, tudo depende das mãos humanas, certo? O trabalho da mão humana que conduz o trabalho. O ritmo da capacidade de produção do homem. Pois é, com a Revolução Industrial não é mais. É a máquina que dita o tempo da produção. É o ritmo da máquina que dita o ritmo de trabalho do operário, inclusive, certo? Então o tempo da máquina agora determina o tempo de trabalho, o ritmo de vida do homem. E isso faz com que o homem, o operário nesse caso, ele seja alguém que responde sempre aos estímulos de uma máquina. Vamos lembrar da famosa cena do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Se não viram, dá para imaginar, eu vou descrever aqui. Mas se quiser ver, vá lá no YouTube, digita
Tempos Modernos, Chaplin, e vai aparecer esse filme para vocês, tá? É um filme antigo, cinema mudo, né? Anos 30 ali, se eu não me engano. Então, o que acontece? O Chaplin faz o personagem de um operário. Ele trabalha ali numa linha de produção, certo? Tem uma esteira, e nessa esteira passam vários parafusos. Ele tem que apertar os parafusos. Mas a esteira ela segue um ritmo. Depois, o dono da fábrica manda aumentar o ritmo. E ele vai tentando, certo? Seguir o ritmo. Só que depois acelera tanto que vai passando um parafuso que ele não consegue apertar. E aí o parafuso vai pela esteira, ele não consegue apertar. Ele se joga na esteira. E quando se joga na esteira para tentar alcançar o parafuso que passou por ele, ele acaba entrando na grande engrenagem. Ou seja, o homem, é uma forma de dizer o quê? Que o homem está tão acostumado a responder aos estímulos de uma máquina que é uma coisa, que o homem acaba se comportando como uma parte da máquina. Ele vira quase como se fosse uma extensão da máquina, certo? Ele perde a sua condição de humanidade para virar uma outra coisa. É o que a gente chama de alienação. A palavra alienação vem de alien. Alien quer dizer outro. É quando eu perco a minha condição de humanidade para virar outra coisa. E essa outra coisa é uma coisa, é uma máquina. É como se o homem virasse coisa, como se ele agisse só, né, como, né, uma coisa que segue o estímulo de outra coisa, que é a máquina. Nesse momento a gente tem também aqui, ó, uma percepção do tempo diferente por conta do tempo que as coisas levam para acontecer. Por exemplo, no lugar do cavalo, né, que antes levava o produto de uma cidade do interior até o porto, agora temos o trem. Tudo é mais rápido. Ou ainda o barco a vapor. O tempo que uma informação demorava, né, a sair de um lugar e chegar até o outro, era o tempo que demorava para levar a informação. Agora não, agora temos redes de cabos elétricos, através do qual funciona o telégrafo. E dá para se comunicar aqui do Brasil instantaneamente com alguém que está na Europa, pelo telégrafo. Então, né, a percepção do tempo muda, porque a duração das coisas é cada vez mais rápida, certo? Muito bem. E aí, para representar a alienação social, né, a gente tem a figura aqui do Chaplin, né, no filme que eu descrevi, certo? Onde ele se atira na esteira e vira quase como se fosse uma peça dessa grande engrenagem. É o homem virando coisa, respondendo aos estímulos da máquina. Agora, quando a produção está tão dividida, um operário, o que ele faz? Olha só, eu sou um operário de uma fábrica de sapato. A minha função o que é? É manusear uma prensa que serve para cortar o solado do sapato esquerdo de um tamanho 38. Qual é o movimento que eu faço? Sempre um movimento repetitivo, certo? E não se exige muito conhecimento. Só que, olha só, o que eu faço? Eu só uso a prensa para cortar solado. Eu não tenho noção de como se faz um sapato, nem noção, né, disso. Por isso essa charge aqui vem ironizar, criticar essa relação de alienação que o trabalho industrial traz. Olha só o que esse cara diz. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Porque como ele faz uma parte muito pequena das etapas do processo de produção, ele não tem a noção daquilo que ele produz. Ele não sabe a importância do que ele produz. Ele não sabe que aquilo que ele produz gera uma riqueza gigantesca ao seu patrão. Por isso, muitas vezes, ele se contenta com um salário miserável que ele tem, vivendo num ambiente de forte alienação social. E deixo aqui para vocês, então, a tarefa da página 58, roteiro de estudos, já printada. Se quiser responder, né, olhando aqui, paralisando o vídeo, é só fazer isso, tá bom? Espero que vocês se cuidem. Um beijo grande e um até breve. Tchau, tchau.